eu fico pensando sobre isso às vezes, que olhando a vida e o mundo, eu vejo dor e prazer o tempo todo acontecendo. Quando você está sofrendo, ainda no sofrimento, se você tiver bons olhos, você é capaz de encontrar não o prazer, mas o propósito. E ainda que você esteja tendo prazer, se você também tiver bons olhos, aí é que entra a grande questão. Ou maus olhos, né? Um mau olhar sobre, você transforma aquele prazer em dor, por exemplo. Que é quando você perverte, como a gente estava conversando, um hábito saudável numa escravidão. Então tá tudo no olhar. O nosso olhar, ele acaba determinando o que é a nossa própria realidade. Só que tem uma coisa que me é interessante. Por exemplo, a vida que a gente vive, ela é única, intransferível, e ela transpassa pelo que a gente vê. Só que dor a gente percebe não somente na nossa vida, mas na vida do outro. E aqui tem uma coisa interessante. A gente vive e acaba comparando essas dores. E tem gente vivendo dores muito maiores do que a gente pode sequer imaginar. E a gente não está vivendo essas. Mas parece que quando a gente está num momento de dor, a nossa é a maior de todas, entendeu? Daria pra gente também fazer esse tipo de exercício até para ter equilíbrio. Porque, assim, a minha dor, ela é única, claro, ela é minha. Mas não é a maior. Não é a maior. E aí tem aquela questão do Viktor Frankl, quando ele fala, né? O cara que sabe o porquê, ele enfrenta qualquer como. E aí entra a grande questão. Por que eu comecei a falar com a senhora sobre essa questão do sofrimento? Porque é vendido hoje uma ideia onde o ser humano não deve sofrer. E é uma grande mentira contra si mesmo, né? A ideia de que, de novo, o sofrimento ele é inerente à existência humana. A gente já nasce em meio a dores. Não tem como. Minha mãe, boa mineira que é, ela fala assim que a vida é uma escola que tem mais aula que recreio. E sempre foi mais aula que recreio, né? É verdade, é verdade. E é bem isso, assim. Por isso que eu falo, Felipe, eu não sei se existe outra dimensão, eu espero muito que tenha. Eu tenho muita expectativa que exista outro lugar, outras vidas, mas essa definitivamente não é a vida só do prazer, essa não é a vida só da ausência de problemas. Essa aqui, ela tem expiação, ela tem dor, ela tem sofrimento. Por qual razão? Não sei. Vai existir uma em que não existe? A Bíblia vai dizer, vai chegar um momento que não vai, no outro lugar, não há choro, Sim. não há dor, não há fome, não há morte. Aqui existe. E não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Mas eu acredito que quando você sabe pelo que você vive, toda dor, ela acaba sendo suportável. Eu vejo muito por Cristo. Jesus, ele sempre soube o que faria e o que sofreria. Por diversas vezes, ele chora, inclusive. E ele diz uma vez aos seus discípulos, né? Há um batismo em que hei de ser batizado, ele falava da cruz. E como me angustio, inclusive, ele fala, até que ele venha. Então, a dor, ela está presente o tempo todo, mas ele sempre soube pelo que viveu e viveu como homem em dignidade até o último dia da vida dele, até o último suspiro. Ele entregou ao Pai o espírito dele, porque ele foi pleno em tudo que viveu. Eu acho que o nosso desafio é passar por essa existência entendendo o sentido, o porquê vivemos, o porquê fazemos o que fazemos. Aí todo o resto sempre será suportável, por mais inimaginável que seja a dor, né? E tem dores que conseguimos pensar que realmente é inimaginável, né? Mas se a gente sabe o porquê, dá para superar, né? O Viktor Frankl, de novo, né? Vai dizer que quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você tem um porquê... E talvez a morte seja tão desafiadora. Isso. Por que a gente não suporta o como? Porque a gente não sabe o porquê. E eu acho que é essa lacuna que a morte deixa. Uhum. E é isso aí que a morte quebra a gente no meio. Porque a gente não respondeu com todas as teorias. Foi a Lua, criou IA. Escambau a quatro que o homem faz. Escambau a quatro. Eu falo com o Jorge, eu viajo, eu vejo montanha, eu vejo túnel, tudo me assusta. Eu sou uma pessoa muito espantada. E a filosofia nasce do espanto. O acostumar-se é um problema. A gente não pode se acostumar com nada. Com o casamento, com as viagens, com as montanhas. A gente tem que estar espantado o tempo todo. Toda vez que eu passo numa estrada, no meio de uma montanha, eu falo, gente, bicho doido é o tal do homem. Sai cortando trem. Outro dia fomos naquela Los Caracoles, no Chile. Falo, gente, como é que faz uma estrada no meio da Cordilheira dos Andes? Sai cortando. Homem é um bicho doido. Mas a gente não responde o que tem depois da morte. E por isso ela é tão insuportável. Porque quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas e nós não sabemos o porquê. Por isso a gente não suporta esse como. Por isso que é uma dor... Eu acho que talvez é a maior dor humana, ela é quase palpável. Algumas pessoas me diziam isso. No velório da sua irmã, a dor era quase palpável.
de tão real que ela era. Não tem o porquê. Eu tô sofrendo assim por quê? Ah, é porque ela está num lugar muito melhor. A gente crê. Mas não conforta. Tem uma frase, quando eu sempre disse isso, quando meu pai faleceu, uma frase muito dita, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas. Tudo bem, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas não conforta. Eu sei disso, mas não muda o fato. Não muda a ausência. Não muda a saudade. E não tem porquê, né? Viver sem ele. Exatamente. Não tem porquê sentir essa saudade. Não tem porquê ele ter ido embora. Então, como não tem um porquê, fica difícil suportar o como. Se tivesse um porquê, se um anjo tivesse aparecido e dito, Felipe, é porque tem 200 pessoas lá no céu que precisam dele e tal. Aqui já deu, você ficou 17 anos fora, eu sei que você vai ficar pouco com ele, mas é por isso. Você estaria tranquilo. Mas você não sabe o porquê. E por isso é difícil suportar o como. Por que a minha irmã foi embora? Por quê?